Olá, neste vídeo vou falar sobre as divisões do cérebro e seu funcionamento. O cérebro é dividido basicamente em 5 partes e cada região tem funções específicas e elas se conectam por meio dos conectomas, caminhos que são definidos de acordo com as experiências cognitivas de cada indivíduo. É um processo particular que se relaciona com o meio ambiente, contexto familiar, social, valores, experiências vividas, aprendizado e habilidades no decorrer da vida. Estes conectomas são formados graças à plasticidade cerebral, que é a capacidade do cérebro de aprender criando novas conexões, fortalecendo as já existentes, ativando ou desativando conexões, conectomas. Os caminhos são os mais variáveis e dependem de fatores como a idade, experiências, personalidade, etc. Porém, as regiões do cérebro possuem funções específicas que trabalham juntas. Aconselho também assistir ao vídeo Desenvolvimento Cerebral, onde explico o desenvolvimento cerebral durante a vida. O cérebro possui 2 hemisférios, esquerdo e direito, e é responsável por comandar lados opostos aos lobos. Isto é, o hemisfério esquerdo comanda o lado direito do corpo, enquanto o hemisfério direito comanda o lado direito. Cada lado possui 5 divisões, sendo elas: lobo frontal, lobo parietal, lobo temporal, lobo occipital, cerebelo. Cada região do cérebro possui funções específicas. Lobo frontal: comportamento social, empatia, planejamento, escolha, raciocínio abstrato, também a fala e as emoções, funções cognitivas superiores, controle e coordenação muscular. Lobo parietal: tato, percepção da dor, sensações de temperatura, calor e frio. Lobo temporal: olfato e audição. Lobo occipital: visão e associação visual. Cerebelo: equilíbrio, controle muscular voluntário e aprendizagem motora. Vamos detalhar um pouco mais as partes do cérebro. Pela ordem nós temos o lobo frontal, localizado na região anterior da cavidade craniana, logo atrás da testa. Lobo frontal e suas funções. Como vimos anteriormente, tem como funções principais o planejamento, a tomada de decisões, resolução de problemas, atenção, motivação, linguagem, movimentos voluntários, personalidade e emoções. Sua localização vai do polo anterior do cérebro até o sulco central. É o maior lobo do cérebro, ocupando cerca de 1/3 do volume de cada hemisfério cerebral. Partes que compõem o lobo frontal: córtex pré-frontal, córtex motor, área de Broca. Um parênteses para a área de Broca. Pierre Paul Broca, nascido na cidade de Saint-Foy-la-Grande, em 28 de junho de 1824, falecendo em Paris, no dia 9 de julho de 1880, foi um cientista, médico, anatomista e antropólogo francês. A observação de Broca sobre a afasia. A afasia é uma disfunção de linguagem que dificulta a comunicação, afetando a capacidade de compreender, falar, escrever, ler e fazer gestos. É causada por danos às áreas do cérebro que controlam a linguagem e pode ser parcial ou total. Ele popularizou o conceito de que funções corticais específicas poderiam ser localizadas na superfície do cérebro. Esta ideia trouxe nova importância aos giros cerebrais e Broca foi um dos pioneiros a fazer descrições precisas da anatomia cortical. A área de Broca é uma região do cérebro que se localiza no lobo frontal do hemisfério dominante, normalmente o esquerdo, e é responsável pela produção da fala. A área de Broca está envolvida em 2 situações principais: produção de linguagem verbal, que corresponde à expressão e à compreensão de estruturas sintáticas. Planejamento e programação dos movimentos necessários para a articulação. A afasia de Broca é uma condição neurológica que resulta de uma alteração na área de Broca e que se caracteriza por dificuldades para se expressar na linguagem oral e escrita. Os sintomas incluem: existe um grande esforço para formar frases e encontrar as palavras, utilização de expressões sem sentido para o contexto, fala não fluente e aprosódica. Dificuldade articulatória. A palavra prosódica cujo prefixo significa não, ao contrário, inverso da palavra prosódia, que é um termo referente à capacidade de transmitir entonação e ritmo na fala, de modo a dar significado ao que se diz.
prosódia envolve parâmetros como entonação, acento, ênfase, velocidade de fala, duração dos segmentos vocálicos ou consonantais. Prosódia também está relacionada com a qualidade da leitura de textos, que deve incluir um ritmo e entonação adequados à frase e ao tipo de texto. Por exemplo, uma poesia é lida com uma entonação diferente de um aviso. Na gramática, prosódia é a parte que se preocupa com a escolha correta da sílaba tônica ao pronunciar uma palavra. A palavra prosódica é um adjetivo que significa pertencente ou relativo à prosódia. O lobo parietal ocupa cerca de 1/4 de cada hemisfério cerebral. Localizado atrás das orelhas, o lobo parietal está localizado atrás do lobo frontal e acima dos lobos temporal e occipital. O limite anterior do lobo parietal é demarcado pelo sulco central, e o limite posterior é formado por uma linha imaginária. Ele é dividido em 3 partes. A porção anterior e posterior, divididas pelo sulco pós-central. O lóbulo parietal superior e o lóbulo parietal inferior, divididos pelo sulco intraparietal. Ele é responsável por diversas funções, como percepção sensorial, incluindo a sensação de dor, temperatura, pressão e toque. Avaliação de tamanho, forma e distância. Interpretação de símbolos. Orientação espacial. Coordenação de movimentos. Percepção visual. Fala, leitura, escrita e cálculos. O lobo temporal está localizado abaixo da fissura lateral, em ambos os hemisférios cerebrais. Ele desempenha diversas funções, como percepção auditiva, memória visual, memória declarativa, emoção, processamento de linguagem, compreensão de imagens e sons, reconhecimento de pessoas e objetos, integração de fala e audição. O lobo occipital é a parte do cérebro responsável pelo processamento e interpretação da visão. Ele está localizado na parte posterior do cérebro, atrás dos lobos parietal e temporal. As principais funções do lobo occipital são processar e interpretar a visão, permitir a formação de memórias, integrar as percepções visuais com as informações espaciais fornecidas pelos lobos parietais. O lobo occipital é o menor lobo do cérebro, representando cerca de 18% do volume total do neocórtex. A superfície do lobo occipital é caracterizada por giros cerebrais, que são separados por sulcos. O cerebelo é a segunda maior estrutura do encéfalo e está localizado na fossa posterior do crânio, entre o cérebro e o tronco cerebral. É constituído por 2 hemisférios cerebelares, unidos pelo vermes que é parte do cerebelo localizada na linha mediana, entre os 2 hemisférios. O cerebelo possui um formato ligeiramente ovoide. Ele desempenha um papel fundamental na coordenação, equilíbrio, postura e aprendizado motor. Funções principais: coordenação. Coordena a sequência de movimentos. Equilíbrio. Recebe informações sensoriais dos músculos, articulações e ouvido interno para calcular ajustes nos músculos esqueléticos. Postura. Mantém a postura adequada e tem um papel importante no aprendizado motor. Se você não assistiu à série Órgãos dos Sentidos, recomendo que assista juntamente com o vídeo que trata dos 12 pares de nervos responsáveis pela ligação dos 5 sentidos ao cérebro que codifica a informação e para entender como nossos sentidos nos conectam ao cérebro e de como ele processa tudo isso pelos estímulos sensoriais externos. A bibliografia encontra-se na descrição. Se você gostou, dê o like, se quiser acompanhar o canal considere inscrever-se e ativar o sininho. No próximo vídeo vamos estudar de como se dá o processo de aprendizado começando pela atenção. A ideia é fazer vídeos curtos para que o conteúdo não fique maçante e que seja mais como uma biblioteca dos temas para facilitar a busca.